Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Estamos de volta com o nosso programa O Pai das Misericórdias, rezando, aprendendo também com o ensinamento da Igreja, do Papa Francisco, dessa catequese que ele faz para nós todas as quartas-feiras no Vaticano. E a que nós vamos meditar hoje é do dia 16 de outubro de 2024, sobre o Espírito Santo e a esposa. O Espírito Santo conduz o povo de Deus ao encontro de Jesus, nossa esperança. Eu acredito no Espírito Santo, o Espírito Santo, na fé da Igreja, São Gregório de Nazianzo. O Papa continua. O Espírito Santo é, então, Deus. Certamente, é consubstancial. Sim, se é verdadeiro Deus, dizer que o Espírito Santo é Senhor era como afirmar que ele compartilha o senhorio de Deus, que pertence ao mundo do Criador, não ao das criaturas. A afirmação mais vigorosa é que a eles são devidas as mesma glória e adoração que ao Pai e ao Filho. É o argumento da igualdade na honra, caro a São Basílio Magno, que foi o principal artífice desta fórmula. O Espírito Santo é Senhor, é Deus. A definição conciliar não era um ponto de chegada, mas de partida. E, com efeito, uma vez superados os motivos históricos que tinham impedido uma afirmação mais explícita da divindade do Espírito Santo, ela foi tranquilamente proclamada no culto da Igreja e na sua teologia. Já São Gregório de Nazianzo, após aquele concílio, afirmou sem ulterior hesitação: o Espírito Santo é então Deus. Certamente, é consubstancial, quer dizer, tem a mesma substância de Deus. Sim, se é verdadeiro Deus, o que nos diz a nós crentes de hoje, o artigo de fé que proclamamos todos os domingos na missa: creio no Espírito Santo. Dele, no passado, falava-se principalmente a propósito da afirmação de que o Espírito Santo procede do Pai. A Igreja Latina completou depressa esta afirmação, acrescentando no credo da missa que o Espírito Santo procede também do Filho, dado que, em latim, a expressão "e do Filho" se chama filioque. Daqui surgiu a disputa conhecida com este nome, que foi a razão ou pretexto de muitas contendas e divisões entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Gosto de dizer isto: diferenças reconciliadas. Entre os cristãos existem muitas diferenças. O importante é que essas diferenças sejam reconciliadas no amor de caminhar juntos. Então vejam as implicações que foram se dando na revelação. Deus vai se revelando na medida que as coisas vão acontecendo, as coisas vão tomando forma, vão tomando sentido. O que antes não se falava que o Espírito Santo era Deus, agora se fala que o Espírito Santo é Deus. E século III, não é agora século XX não, viu? Século XXI. Mas lá no século III, que já estava implícito a pessoa do Espírito Santo, né? Desde a criação do mundo, né? Deus, quando criou o mundo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Para torná-las fecundas e fazer surgir a vida. Então, na história da salvação, o Espírito Santo também, os profetas o recebem. E eles falam da parte de Deus. O Espírito de Deus repousa sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim, como Isaías vai dizer. E Jesus vai tomar a palavra e dizer: hoje se cumpriu essa palavra, o Espírito de Deus está sobre mim. Então, eu recebo do Pai e eu e o Pai damos o Espírito Santo, né? Então, o que Jesus recebeu, a sua glorificação no céu, foi o derramamento do Espírito Santo à sua igreja. Porque ele é a cabeça da igreja, uma cabeça ungida, bebida do Espírito Santo, faz com que o corpo todo vibre de alegria e produza os seus frutos. Então, esta caminhada do símbolo, do símbolo da fé, de colocar, creio no Espírito Santo, né? Está dentro da revelação de Deus. Só o tempo, não é o tempo humano nosso, né? O tempo da revelação é que foi se distanciando, mas se concluindo, se confirmando cada vez mais.
Isso é muito bonito, né? A igreja do Oriente, a igreja do Ocidente, né? Há algumas diferenças entre nós, mas não há uma diferença nenhuma a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nem da doutrina recebida. É tudo a mesma doutrina. É o entendimento de cada um que ficou assim, que pôde ser reconciliadas, diferenças reconciliadas, quer dizer, diferenças acertadas, conversadas e entendidas como tal. E isso é muito bonito, né? O Papa até fala assim, que eu acho importante, né, dizer que são diferenças que sejam reconciliadas no amor de caminhar juntos, né? A revelação de Deus, ela não se contradiz. Nós podemos nos contradizer, nós podemos interpretar da nossa maneira, mas Deus não se confunde, não é ao contrário, ele se revela como tal e mostra a nós a verdade. Por isso que os concílios que houve na igreja, eles foram para ajudar o povo na fé, para esclarecer, para tirar as dúvidas, porque muitas perguntas vinham, ainda tem perguntas, muitas perguntas são feitas a respeito da fé, muita coisa para se entender, para se estudar, para se compreender, mas o mais simples das pessoas, que pouco conhece das coisas, que crê em Deus e que aceita Ele como seu Criador, esse, sem conhecer muita coisa, já vive todas essas coisas que outros precisavam de tempo para entender, né, quem é Deus. E é interessante, nós encontramos pessoas muito simples, com muita fé em Deus. E elas, sem entender muita coisa da religião, acreditam em Deus e vivem nessa fé, e são auxiliadas nessa fé. E recebem graças e bênçãos. Você imagina quando elas souberem tudo, então? Então assim nós também, quando formos conhecendo as coisas e aprendendo a amar a Deus, aprendendo a amar a doutrina cristã, a sua igreja, muita coisa vai mudar em nós. Mas começa por um ato de fé. E depois nós vamos ter clareza das coisas. Assim na igreja também. Então hoje nós vamos rezar ao Pai das Misericórdias e pedir a Ele, nesta oração, esta graça de nós crescermos na fé, crescermos no entendimento da revelação divina. Deus é, e tudo que Ele faz é bom, e tudo que Ele fez é bom, e Ele não quer outra coisa senão a nossa salvação, o nosso bem, a nossa realização, a nossa alegria. Ele quer que nós participemos dela e não fiquemos distante dela. Por isso que é necessário a gente estar sempre falando, né, anunciando a palavra de Deus, ensinando o povo de Deus a viver a sua fé, ensinando eles a crer, para que nenhum deles se perca, mas que todos tenham em abundância a vida eterna vindo dele e sejam cheios do Espírito Santo. Vamos rezar. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos esses filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que desça sobre você, sua casa, sua família, a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.